Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Railda, de Matemática, e na aula de hoje nós vamos ver sobre princípio de contagem. Olá, Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela vai nos acompanhar também como intérprete de Libras. Então vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje? Então, conceituar o princípio fundamental da contagem. Resolver situações, problemas envolvendo o princípio fundamental da contagem. Primeiramente, nós vamos então ver o que é esse princípio, como que a gente aplica esse princípio aí no nosso cotidiano. Então, vamos pensar um pouquinho. Se você tiver que sair para uma entrevista, para um evento, para uma festa, e tivesse disponível 3 tipos de calça, 4 tipos de camisa e 2 tipos de calçado. Você já pensou quantas combinações diferentes poderia fazer utilizando uma calça, uma camisa e um calçado? Então, o princípio fundamental da contagem vai nos ensinar a calcular isso. Então, acompanhe a situação. Paulo vai participar de uma entrevista para emprego. Está indeciso em qual roupa usar. Ele tem à disposição 3 calças, azul, preta e marrom, 2 camisas, a branca e azul, e 2 tipos de sapato, com e sem cadarço, certo? Quantas escolhas Paulo poderá fazer se escolher uma calça, uma camisa e um calçado? Então, acompanhe comigo aqui a situação para a gente aí também ajudar o Paulo nessa indecisão. Então, nós temos as calças, que são preta, azul e marrom. Então, ele tem 3 possibilidades, certo? Ele tem 2 camisas, a branca e a azul. Então, ele tem mais 2 possibilidades. E ele tem 2 calçados, com e sem cadarço. Também tem mais 2 possibilidades. Então, como que eu resolvo? Quantas formas diferentes o Paulo pode se vestir? E quantas vezes nós, já tivemos essa dúvida em ter o nosso guarda-roupa lá tantas opções e como sair numa festa, num evento e que roupa usar, né? Então, assim a gente também vai aprender quantas possibilidades nós temos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar cada possibilidade. Então, lembrando que são 3 calças, 2 camisas e 2 calçados, eu vou multiplicar todos eles. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Isso significa o quê? Que o Paulo ele vai ter 12 possibilidades diferentes de se vestir para ir nessa entrevista de emprego. Então, o que é o princípio fundamental da contagem, ou também chamado de princípio multiplicativo? Então, acompanhe comigo. É um evento, se um evento é composto de 2 etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades na primeira etapa, que também é chamada de M, e para cada possibilidade dessa primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa vai ser chamada de N. Então, nós vamos usar ali o M e o N, tá? Então, o número total de possibilidades deste evento ocorrer é dado pelo produto, pela multiplicação de M vezes N. Assim, a gente define o princípio fundamental da contagem. Então, observe. O produto dos números de possibilidades vale para qualquer número de etapas independentes. Então, nessa definição aí do princípio, eu quero que vocês anotem no seu caderno, porque é um assunto novo que a gente vai explorar muito. Mas a definição, o início, que é aqui o princípio fundamental, é de suma importância a gente compreender muito bem e ter anotado aí no caderno, tá bom, gente?
Então, após a sua anotação aí no caderno, a gente vai fazer um exercício para a gente ver como que é a aplicabilidade, né, desse princípio. Então, eu posso aplicar ele em diversas situações, né? A gente já viu agora em relação ao Paulo, agora esse exercício é muito interessante. Acompanhe aqui comigo. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Então, na situação anterior, nós estávamos trabalhando com roupas. Agora nós estamos trabalhando com destinos, né? Então, eu tenho Recife, Porto Alegre, porém passando por São Paulo. Então, eu vou querer que você anote também aqui no seu caderno esse exercício, resolva ou tente resolver, que daí nós voltaremos com a resolução completa e passo a passo. Tá bom, gente? Já aguardo vocês daqui a pouquinho. Então vamos verificar então de quantas maneiras possíveis essa pessoa então poderá viajar, né, de Recife a Porto Alegre.
Olha aí que paisagens lindas, né? Aí demonstrando as cidades do Recife, né? De Porto Alegre e de São Paulo. Então vamos aí para a resolução do nosso exercício. Então aqui em azul eu vou destacar o que é importante no exercício. Então, há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo do Recife, certo? E 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. Então, a pergunta é: quantas maneiras possíveis essa pessoa terá para chegar, então, em Recife ou Porto Alegre, passando por São Paulo? Lembra que é o princípio multiplicativo, ou o princípio da contagem. Então, eu vou pegar as possibilidades e vou multiplicar. No caso de Recife para São Paulo, são 5. No caso de São Paulo a Porto Alegre, são 4. Fazendo, então, a multiplicação, eu vou ter 20 maneiras diferentes para chegar nesse destino. Vamos entender um pouquinho melhor através de um esquema. Então, eu posso desenvolver de diversas formas. Você pode também desenvolver o seu método, tá? Então, aqui nós temos o Recife, que são 5 possibilidades. Porto Alegre são 4 possibilidades. Então, observe que para o Recife eu coloquei números. Para o Porto Alegre, eu coloquei letras. Mas você pode usar também a legenda que você quiser. Ou também posso usar dessa forma aqui, ó. Então, eu coloquei os números, né, como possibilidades para Recife e as letras como possibilidades para Porto Alegre. Então, como a prof acabou de falar, esses são sugestões. Eu posso usar a legenda, o esquema, desde que eu entenda que eu tenho que usar o princípio multiplicativo. Tá? Então, aqui, dentro dos esquemas que eu observei, eu coloquei as minhas legendas, eu vou ter 5 possibilidades para viajar de Recife a São Paulo e 4 possibilidades para viajar de São Paulo a Porto Alegre. Total de possibilidades, que é o que a gente acabou de fazer, né? Multiplicando. Então, veja que eu tenho vários caminhos, porém eu chego no mesmo resultado, que são aí 20 possibilidades dessa pessoa percorrer esse trajeto, certo? E também eu posso fazer, ó, dentro daquele esquema, ó, um A, um B, um C, um D, certo? E depois eu posso somar tudo isso, né? Mas quando uso o princípio multiplicativo, ele me facilita mais rapidamente o cálculo, né? Também dessa maneira, ó, mesmo eu somando todos eles, eu chego no mesmo resultado. Então, você tem aí opções de cálculo para chegar no mesmo resultado. Porém, eu recomendo que seja dentro do multiplicativo, que ele é mais rápido de se fazer. E chegamos no mesmo resultado, certo? Um outro exercício muito interessante é quando a gente trabalha, né, com moedas, cara e coroa e com os dados. Então, nós vamos ver ainda para frente muito mais sobre esse princípio, mas no de hoje vamos acompanhar esse exercício. Ao lançarmos simultaneamente, então, ao mesmo tempo, uma moeda e um dado, determine a quantidade de possibilidades para o resultado. Então, o que eu devo lembrar? Que a moeda, o que ela tem? Cara e coroa, certo? E o dado, ele tem 6 lados. Então, eu quero saber a quantidade de possibilidades quando eles são jogados ao mesmo tempo. Então, vou também te dar um tempo para que você transcreva para o seu caderno e resolva aí através do princípio multiplicativo, e nós já retornamos com a resolução detalhada.
Então vamos ver como é que ficou a resolução. Lembre que você pode usar, né, tanto o princípio multiplicativo e também nós vamos usar um esquema de possibilidades para que a gente tenha mais opções de resolução. Então acompanhe aqui comigo. Então a gente quer que eles foram o resultado, né, desse lançamento simultâneo. Então eu tenho duas possibilidades para as moedas, né, porque eu tenho a cara e coroa, certo? E para os dados eu tenho 6 possibilidades, porque eu tenho de 1 a 6 marcadinho num dado, né? A gente conhece o dado quando vai jogar, né, algum jogo em casa, a gente já conhece que o dado são 6 possibilidades, de 1 a 6. Então, portanto, há quanta? 12 possibilidades, certo? Basta eu multiplicar o 2 da cara e coroa pelo 6 do dado, né? Então, 12 possibilidades diferentes para o resultado. Mas e se eu usar um esquema? Como é que ele ficaria? Então, eu tenho a cara e a coroa, que são 2. E os dados eu vou ter de 1 a 6, certo? Então, ao lançarmos simultaneamente uma moeda e um dado, temos as seguintes possibilidades. Então, para a cara e para a coroa, 12 possibilidades. Nós faremos muitos exercícios muito semelhantes desse com outras situações também. Porque além, né, das roupas que a gente viu hoje, além de destinos diferentes, além aqui de moedas e dados, nós também temos muitas outras situações que a gente pode vivenciar e também usar o princípio multiplicativo. Então você veja que se eu tenho aqui, no caso, um caldo, ele pode ser vegetariano, bovino e de frango. Eu posso ter suco e refrigerante. Então eu posso ter vários esquemas para que eu consiga ver quantas possibilidades, quantas combinações eu posso fazer de acordo com o que está sendo me pedido. Então no caso aqui, eu tenho no caldo e no tropeiro, são 2 possibilidades. Aí ele pode ser vegetariano, bovino e de frango, são mais 3 possibilidades. E eu posso ter ainda suco e refrigerante. Então aqui ele está compondo um prato, certo? Então quantas possibilidades eu poderia compor nessas opções de prato? Da mesma forma, né? São 2 caldos, né? O caldo e o tropeiro, o bovino, o frango e o vegetariano, e ainda eu poderia ter suco e refrigerante. Nesse caso, eu teria 12 possibilidades também. Então, você veja que com tanto o esquema ou quanto diretamente usando o princípio multiplicativo, eu chego no mesmo resultado. Então, em diversas situações, a gente pode utilizar aí no nosso dia a dia. Como em qual forma eu vou decidir que roupa que eu vou para uma festa, para um evento, para uma entrevista de emprego, de que forma eu posso ir em determinada cidade, né? Eu posso ver essas possibilidades também, tá, gente? Então, na aula de hoje nós demos aí o início desse princípio. Espero que você tenha anotado aí no seu caderno todas essas informações que são muito importantes. Então, vamos usar o multiplicador ou vamos usar um esquema que a gente verificou que nós chegaremos no mesmo resultado. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.